Sindicap. Já já nós vamos entrevistá-la aqui no programa Direto ao Assunto. Olha, precisa-se de pessoas com experiência na área de vendas externas para trabalhar em Chapadinha e cidades de setoria. Convoca os servidores públicos municipais e aposentados para uma Assembleia Geral extraordinária que acontecerá nesta quinta-feira, dia 10 de julho, às 17 horas, ou seja, às 5 da tarde, para tratarmos da pauta de reivindicação da categoria, certo de contarmos com sua presença. Agradece aqui a presidente do Sindicap, Neudan Araújo, que deixa aqui as suas saudações a todos os sindicalistas para essa convocatória amanhã, às 5 da tarde. Entrevistar agora com relação a essa pauta de reivindicação dos servidores públicos municipais. E a gente recebe aqui a professora Neudan Araújo, que vai falar sobre a pauta de reivindicação e também os dias que o Sindicap, com a sua diretoria, já está ali, né, Alexandre? Na prefeitura, para uma conversa com a prefeita. Começaria Belezinha. Perguntando à professora Neudan o que foi aquilo ontem do Com Brasil. Professor, explique para a gente. Te explicar, porque até agora é uma coisa sem explicação. A gente gastou aqui metade do programa tentando falando explicar, sobre isso, né? Mas agora voltamos à realidade, né? E uma das realidades é essa luta do sindicato. Eu vou só ler aqui um pequeno texto que diz o seguinte: foi-se a Copa. Foi-se a Copa, não faz mal. Adeus chutes e sistemas. A gente pode, afinal, cuidar dos nossos problemas. Faltou inflação de pontos, perdura a inflação de fato. Deixemos de ser tontos, de chutarmos no alvo exato. O povo no outro torneio, havendo tenacidade, ganhará rijo e cheio a Copa da Liberdade. Isso aqui foi um poema do Carlos Drummond de Andrade, que escreveu em 78, na época que o Brasil ainda vivia uma ditadura. Mas agora a vida continua e uma dos acontecimentos aqui é essa mobilização aí do sindicato. O pior que perder é a gozação, né? Então aqui da Bola, é um jornal português, né? Diz o seguinte: adeus é brasileiro. Já vi isso. Bom, professora, acho que a senhora fique à vontade aí. Já percebeu como é que está o clima hoje aqui? Quantos dias o sindicato? Vamos aqui para o sindicato agora. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Fábio, Léo. E boa tarde a todos os ouvintes do seu programa. Nós deixamos aqui um forte abraço aos companheiros e companheiras que estão na nossa escuta, bem como toda a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos. Nós estamos já, desde segunda-feira da semana passada, lá na prefeitura, aguardando uma resposta, um momento de conversa com a prefeita com relação à nossa pauta. Na verdade, nós fizemos as propostas e nós estávamos aguardando esse momento de conversa, estamos aguardando ainda, porque não será hoje nem amanhã, estamos aguardando esse momento de conversa para que a gente receba a contraproposta da prefeitura. E por que a importância dos companheiros e companheiras estarem lá conosco, com a direção do sindicato? Nós estamos de férias e diante de uma proposta que o sindicato fez e de uma contraproposta vinda do município, é importante que a categoria esteja presente para que a gente discuta imediatamente. Tem coisas que tem que ser decididas imediatamente e não pode ser decidida só por nós, pela diretoria. Tem algo que pode, mas quando se trata de pauta de reivindicação, nós precisamos dos companheiros e companheiras conosco para poder deliberarmos alguma coisa conjuntamente. Então, essa é a importância da nossa estada lá. E hoje, como mais um dia de estarmos lá, como estávamos, a prefeita mandou um ofício em resposta ao nosso ofício, que segunda-feira, às 16 horas, nós teremos essa reunião já para fechar essa pauta de reivindicação, né? Eu acredito que para receber a contraproposta do município. E a convocatória que você fez é amanhã, uma Assembleia Geral, às 5 horas da tarde, para reforçarmos a pauta de toda a categoria, saúde, educação e administração, todos os servidores lotados nessas secretarias, porque quem não está na educação, está na administração, está na saúde,
né? Por mais que estejam exercendo a sua função em outra secretaria, que nós já vimos alguns professores que estão exercendo a sua função em outras secretarias, mas continuam vinculados à Secretaria de Educação. Então, o direito também é atendido a eles. E essa assembleia, a importância dela é que, de posse do ofício da prefeita, nós precisamos comunicar em assembleia a categoria e também aprovarmos o não começo das aulas por nós, professores, na segunda-feira. Queria começar segunda. Como a reunião com a prefeita é às 16 horas da segunda-feira, então segunda-feira pela manhã nós temos que nos prepararmos no sindicato, toda a categoria ir para o sindicato, para a gente poder ir para a prefeitura às 3 horas da tarde e aguardar essa negociação. A prefeita alegou ou falou alguma coisa do motivo de não ter atendido a categoria, que já está aí há uma semana ou mais de uma semana à espera ali na frente da prefeitura? Não, Alexandre. O ofício só dizia que, em resposta ao nosso ofício do sindicato, ela estaria marcando, atendendo a reivindicação de uma reunião às 16 horas na sala de reuniões da prefeitura. A senhora poderia dizer, professor, o que tem aí, não quero dizer tudo na pauta, mas o que tem em pauta na reivindicação dessa reunião com a prefeita? O que o sindicato pede. De melhorias para os servidores municipais? Uma dessas pautas aí que está agendado com a prefeita. Fábio, em primeiro lugar, a nossa principal discussão é de que forma a escola vai começar as aulas, com a estrutura que tem e com o programa Mais Educação dentro da escola, sem estrutura para receber. Né? Esse aí é o principal ponto. Nós vimos que o final do ano do semestre letivo passado, antes da gente entrar de férias, por conta da Copa, foi muito tumultuado e complicado. Então, nós precisamos fechar tudo isso. Nós precisamos resolver a questão da merenda escolar sendo feita dentro da escola. Porque, olha, os ASGs que hoje estão na escola, Léo, eles não têm condições, nem física, de jeito nenhum, de preparar a merenda para o turno e mais para o contraturno do Mais Educação. Então, ano passado, quer dizer, no semestre, antes de encerrar as aulas, em junho e julho, nós ficamos aí 15 dias quase sem ter merenda na escola, justamente por isso, por esse impasse. Não tinha condição dos ASGs fazer merenda. Então, você entende como agora é urgente a gente discutir isso? Com relação à escola, um outro ponto urgente para discutir nós tivemos uma portaria interministerial do Ministério da Educação, publicada em abril, onde ele dá um salto no valor aluno-ano. Essa portaria, ela regulamenta o valor aluno-ano para exercício 2013, que é válido para 2014, porque diz assim, o valor aluno-ano do exercício 2013, porque o aluno 2014 é contado referente ao censo 2013, né? Então, essa portaria é referente ao exercício aluno 2013. E esse valor, esse percentual da portaria, é que também determina o percentual de reajuste do piso nacional. Só que agora, o Ministério da Educação não vai se pronunciar com relação a isso. E isso fica por conta de cada categoria buscar o seu direito. E como ela já foi publicada em abril, significa dizer que nós já estamos perdendo, porque nós já estamos em julho. Já estamos perdendo o percentual que ela aumenta. Senão, nós vamos ficar igual ao ano passado. Foi publicado também em abril uma portaria e não foi obedecido para o nosso reajuste. Compreende? Não foi pago o abono, porque a folha, ela ficou a tal ponto que passou dos 60%, então nós não teríamos força para buscar a questão de abono, mas a questão do reajuste salarial ele tem que acontecer. E também o incentivo de sala de aula, ele hoje está impraticável, tendo visto que com a redução de carga horária das 13 horas a nível nacional, todo trabalhador, seja ele da educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 5º, do 6º ao 9º e ensino médio, ele já tem 13 horas. Enquanto que o nosso acordo trabalhista feito, ele só servia para antes das 13 horas. Então, o incentivo de sala de aula, ele está em duplicidade, tanto zona urbana quanto zona rural. O que é o incentivo de duplicidade? É um incentivo que ele trabalha com 2 percentuais para a zona urbana e 2 percentuais para a zona rural. Isso tem que ser revisto. Como os companheiros que estão da zona urbana e zona rural já recebem esse percentual máximo de 20% e 25% zona urbana e rural, nós não podemos baixar esse percentual porque eles estão há mais de 5 anos. Então, no mínimo, quem recebe 15 tem que ir para 20 e quem recebe 20 tem que ir para 25. Entendeu?
Então, assim, é algo urgente que tem que ser resolvido e que não é de agora. Teria que ter sido resolvido isso já ano passado. Mas como a gente estava na discussão da 13 horas, só no final do ano que isso regulamentou, esse ano nós tivemos a eleição do sindicato, estava todo mundo focado nisso, e aí fica na nossa responsabilidade esse momento de discussão. Então não se pode voltar para a escola sem discutir esses 2 pontos, esses 3 pontos essenciais de dentro da escola. Um outro ponto que também afeta a escola, e aí não só a escola, mas todos os trabalhadores que estão lotados nessas 3 secretarias, que é o adicional de risco de vida dos vigias. Foi alterado, o adicional do risco de vida. O risco de vida para vigias e guarda municipal, na verdade. Todos os que têm direito a esse adicional. Né? Ele foi regulamentado pelo Ministério do Trabalho em dezembro do ano passado. Então, nós estamos o quê? Com perda salarial. Aí, Alexandre, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. E se não regulamentar para julho, é mais um mês de perda salarial. Então, essa discussão tem que ser aberta imediatamente. Com relação à saúde, nós temos algo que está parado, que é a concessão do direito dos trabalhadores da saúde ao adicional de... tanto nome de insalubridade. Não é tanto a insalubridade também, que é um direito deles, imediato, mas isso aí precisa de uma avaliação técnica para poder determinar os percentuais de insalubridade de cada posto de trabalho da saúde. E isso está na nossa pauta para discutirmos com a prefeita já na segunda-feira. É a titulação, né? A titulação dos auxiliares e técnicos. Porque as demais categorias já conseguiram a sua titulação de pós-graduação. As categorias de nível superior, inclusive, agora foi assinado para eles a pós-graduação, enquanto que a titulação de 300 horas de quem tem o nível médio, dos profissionais de técnico e auxiliar de enfermagem, ainda não foi concedido. Então, assim, essa é uma discussão mais longa. Porém, a avaliação dos postos de trabalho, ela tem que acontecer imediatamente. Né? Ela precisa ser negociada agora nessa pauta para poder avançar. A própria saúde conseguir avançar. Porque tem várias ações da justiça com relação à insalubridade que não avançaram. Tem ganhas de causa, mas que não avançaram. Quer dizer que uns trabalhadores vão ganhar e outros não. Então, que a prefeitura feche logo isso, faça a avaliação do posto de trabalho, publique uma portaria municipal decretando isso e vamos regulamentar cada trabalhador em cada setor. Olha, pelo que se está desenhando, o indicativo é que segunda-feira não comece a aula antes do entendimento com a prefeitura. Sim. E se caso não haja o entendimento, a tendência é que se entre em greve logo no início das aulas, é isso? É isso. A tendência é essa porque os companheiros que vão estar conosco lá na prefeitura a partir das 3 horas da tarde, aguardando, é claro que essa deliberação ela será feita imediatamente. Né? Na nossa saída, na saída da comissão, da direção do sindicato, essa deliberação ela será feita imediatamente. Amanhã, na Assembleia, isso também fará parte não será uma Assembleia longa, será uma Assembleia rápida, porque vamos aprovar no início das aulas. Né? E vamos para a Prefeitura aguardar a resposta. Você comentou a situação dos servidores da saúde, né? Sim. Fica claro aí que pelo menos os professores, os servidores da educação, têm aí o instrumento da greve como mecanismo de pressão e de reivindicação. O da saúde é mais complicado. Como é que funciona essa questão? Porque, por exemplo, vamos supor, greve na saúde significa parar hospital, parar posto de saúde. Como é que o sindicato pode ver essa estratégia para também fazer uma certa pressão para as reivindicações do pessoal da saúde? Alexandre, em primeiro lugar, a dificuldade que a gente encontra é assim. Na Assembleia que determinou que a gente iria para a Prefeitura aguardar a resposta da prefeita, nós colocamos em pauta, apesar de, eu acho que da saúde só tinha umas 2 pessoas, mas nós colocamos em pauta que os companheiros da educação só terminariam a luta quando toda a pauta fosse atendida. Entendeu? Isso aí a gente, por entender que os profissionais de saúde, por ser uma minoria, uma pequena quantidade em relação à educação, se nós fizermos uma greve na saúde, assumir uma responsabilidade muito grande, né? Você sabe, nós temos consciência disso, então nós não podemos, não temos essa capacidade agora para fazer isso. E assim, como os companheiros, nós convidamos, se você, o seu dia de folga na saúde, tem 2 no seu posto de trabalho, vai um para a prefeitura para nos ajudar. Vai um
para lá, porque nós sentimos falta desses dias de companheiros da saúde estarem lá conosco. Guarda municipal. Guarda municipal, a guarda precisa estar conosco. Os companheiros não estão de farda, os companheiros precisam estar lá engrossando a luta. Os vigias não estão em horário de trabalho, precisam estar lá engrossando a luta. Nós estávamos de férias, né? As nossas férias foram assim, nós decidimos. Quando a gente pensou assim, olha, vamos voltar para nossa casa, vamos deixar haver uma resposta. As companheiras que estavam lá, e companheiras e aposentados, disseram, não, nós vamos ficar aqui. Então isso é força, entendeu, Léo? Isso é necessário nesse momento. Então assim, nós estamos indo para a mesa de negociação com esse instrumento do não começo das aulas na segunda-feira, que é um instrumento que nós temos e vamos deliberar amanhã. E vamos levar os nossos companheiros da saúde junto. Essa é o instrumento legal que nós temos. E eu acredito muito que vai haver uma deliberação com urgência com relação a essa avaliação do posto de trabalho da saúde, que para nós isso é urgência. Outra coisa que está incluso na pauta é que foi retirado o adicional noturno de 3 guarda municipal que exerce as suas funções na escola. Foi tirar 3, um deles é da direção do sindicato. Então, assim, as próprias normas sindicais, o nosso próprio plano de carreira, não permite que alguém da direção do sindicato seja assediado moralmente da forma como o nosso companheiro foi. Tirar um adicional dele, que ele tem já há mais de 8 anos, é uma arbitrariedade de um tamanho imenso. E isso não vai servir para ninguém. Então, é o primeiro ponto de pauta. Toda a pauta, esse é o primeiro ponto de pauta. Vamos resolver o caso dos companheiros, dos 3. Mas um deles, que é da direção do sindicato, é mais grave ainda. Não que os outros não sejam, mas o da direção do sindicato é muito grave. Porque ele está na direção do sindicato, ele é intocável até 3 anos depois do mandato. Depois do fim do mandato, o dobro de tempo do fim do mandato, já que o nosso mandato é de 3 anos. Então ele estava na direção, quando o salário dele foi cortado adicional, já agora em junho, já tínhamos assumido o sindicato, para você ver. Então assim, tá o primeiro ponto de pauta, e aí o restante nós vamos paulatinamente. Eu acho que o último que nós vamos chegar, que é pela ordem, é o último ponto de pauta, é a questão dos adicionais da educação, justamente por entender que a educação nesse momento tem um fator importante na negociação dos companheiros e companheiras que não podem estar em greve ou que não podem fazer uma paralisação. IPC. E professora Leodã, com relação à questão do Mais Educação e do IPC, tem algum ponto de pauta incluindo esses 2 problemas? Tem sim, Alexandre. Com relação ao Mais Educação, a prefeitura, eu acredito que a Secretaria de Educação, né, propriamente dita, ela precisa rever a quantidade de alunos que foram chamados para serem atendidos pelo Mais Educação. Esse é o primeiro ponto. Né? Foi convocada toda a escola, todos os alunos do contraturno para as atividades do Mais Educação. E que, na verdade, não deveria ser assim. Deveria ser selecionados alunos para poder fazer parte das atividades do Mais Educação. Né? Então, essa também está incluso na pauta para a gente conversar abertamente lá com todo mundo. Ou se for um assunto diretamente com a Secretaria de Educação, a gente vai colocar à parte, né, à parte, e conversar com a Secretaria de Educação. Mas no nosso entendimento isso precisa ser resolvido também antes do início das aulas. Então assim, vai ser uma longa conversa, né? Vai ser um ponto de pauta longo de conversa entre o sindicato, que é o mediador entre o executivo e a categoria de servidores públicos, que são o patrimônio vivo do município e da Prefeitura Municipal de Chapadinha. Com relação ao IPC, nós temos a seguinte proposta para fazermos para a prefeita. É proposta por quê? Porque até então, toda a legislação do Instituto de Previdência, é colocado de forma de cargos de confiança. Mas nós, trabalhadores, entendemos, a partir da direção do sindicato, entendemos que o Instituto de Previdência é sustentado não com recurso público, mas com recurso privado dos servidores. Por que privado? Porque é descontado diretamente 11% do nosso contra-cheque e 22%, que é a parte patronal, também é descontado daquilo que é nosso, porque entra dentro dos 60%
da folha geral de pagamento do município. Então, se entra dentro desses 60% que está determinado pela lei de responsabilidade fiscal, quem acaba pagando por tudo é o trabalhador. Porque 22% poderia ser de aumento do nosso salário, poderia ser a mais, para chegarmos ao percentual de 60%. Entendeu, Alexandre? Então, a gente entende que todo o Instituto de Previdência é sustentado não por recurso público, mas por recurso privado dos trabalhadores do município. Então, é recurso privado dos trabalhadores. O recurso que nos paga é público, mas aquilo que é descontado do nosso salário é privado nosso. É algo que deveria estar na nossa mão e que foi descontado para a garantia da nossa aposentadoria. Então, o que nós pretendemos aí, eu acho também que vai haver, talvez não se resolva na segunda-feira, a questão do IPC seja marcado um outro momento para a gente discutir isso, mas isso não será motivo de paralisação imediatamente, né? Veja bem, é algo que vai, uma conversa que vai iniciar. Mas nós esperamos que, como está na pauta, recebida há mais de um mês, e nós acreditamos que já deva vir uma contraproposta com relação ao Instituto de Previdência. E o que nós queremos é indicar que os trabalhadores indiquem alguém de confiança dos trabalhadores, eleito pelos trabalhadores, para estar no Instituto de Previdência a passar as informações do nosso desconto e de como esse dinheiro está sendo aplicado. Já que ele é diretamente nosso, a autarquia da prefeitura, porém sustentada com o nosso dinheiro, com o nosso trabalho, com o suor do nosso rosto. Então, nada mais digno do que nós indiquemos. Que alguém indicado por nós ganhe 7 mil, mas que esteja a nosso serviço e não a serviço do executivo, né? Não esteja com fidelidade ao executivo, mas que tenha fidelidade que ele paga. E quem de fato lhe paga somos nós, os trabalhadores. Porque é descontado lá, aqui em Vargem Grande já acontece isso, mas acontece como? É um acordo ou é algo estabelecido por lei? Não, foi feito um acordo, né? A categoria... E as administrações vêm mantendo. Vem mantendo, não, mas foi depois estabelecido por lei. Porque assim, no estado, no estado do Maranhão, já tem uma lei estadual, e aí nós não estaríamos ferindo e nem estaríamos colocando nada inconstitucional que não esteja previsto em lei, de que os cargos de confiança diretamente ligados aos trabalhadores, eles têm que ser profissionais de carreira. Por exemplo, direção de escola. Não acontece nenhuma direção de escola que não seja profissional de carreira. A gerência regional, a gestão regional de educação, ninguém que não seja funcionário de carreira. A gestão da Previdência do Estado, ninguém que não seja funcionário de carreira. Tu entendeu? Então, assim, esses cargos diretamente ligados ao trabalhador é profissional de carreira, é isso que nós estamos querendo. Nada mais junto do que o Instituto seja comandado por um profissional de carreira. Porque ele vai ter um carinho especial, já que ali também está sendo o seu desconto, para ali também vai conduzir a sua aposentadoria. Muito bem, então só reforçando aqui, professora Neudá, amanhã, né, nós temos essa convocatória que está prevista para as 5 da tarde, aqui pelo Sindchap, a qual a professora Neudá Araújo está fazendo essa convocação e com o apoio dos trabalhadores da classe. Mais alguma colocação, professora? Nós só queremos agradecer o espaço mais uma vez, que sempre que precisamos vocês nos atendem. Muito obrigada. E aqui fica o convite carinhosamente a todos os trabalhadores e trabalhadoras para esta assembleia amanhã às 5 horas da tarde. Vamos lá, companheiros, porque é o nosso direito. A prefeita fez a parte dela sinalizando e agora nós precisamos fazer a nossa, estando lá para poder recebermos a proposta do município, a contraproposta, porque a primeira proposta já foi feita, que foi a nossa. Tem alguns percentuais aí que não podem ser discutidos. O adicional de risco de vida não pode ser discutido, porque foi regulamentado por lei federal. Algo que a gente está propondo dentro da nossa proposta, alguns percentuais podem ser discutidos, pode haver uma contraproposta. Mas aí é necessário que a gente esteja junto para poder aprovar essa contraproposta do município e voltar para o nosso trabalho dignamente na terça-feira, se Deus assim quiser. Forte abraço.